Boa noite, irmãos. Bom, Falei. eu estou vindo pela primeira vez, mas eu vou perguntar. Tem alguém vindo pela primeira vez aqui? São espíritas, não? Tem conhecimento? Sim. 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 A senhora? Sim. Sim. Que Jesus, nosso Mestre, possa nos inspirar a todos e vamos sempre colocando assim: o trabalho é conjunto, nós todos participamos do trabalho, não é uma figura de linguagem. Nós sabemos que nas casas espíritas, quando nós realizamos o Evangelho, nós temos aqui nós que viemos sempre em busca de alguma coisa. Temos um círculo maior de amigos trabalhadores, espirituais, espíritos, e temos um círculo menor de espíritos mais necessitados que nós. Muitas das vezes que vêm conosco e necessitam de nós. E é uma coisa grandiosa esta possibilidade de nós juntos participarmos do trabalho. Esta é que é a verdadeira caridade de Jesus. Ele nos faculta em sermos, às vezes, instrumentos de ajuda, nós estamos ajudando. Mas é sempre bom lembrar do Espiritismo que tirou e tenta tirar, a sua doutrina tira do campo do sobrenatural todas as coisas que são relacionadas com o Espírito e a nossa relação com Deus, aquilo que na religiosidade, na religião convencional, nós sempre colocamos. Então, para nós sempre, religião é uma coisa, tem algo de sobrenatural. Não diminui quando nós entendemos como o Espiritismo traz essa mensagem para nós. Ele tira, o Espiritismo é que disse assim, não é sobrenatural, é natural a relação com os Espíritos. Não é uma coisa muito simples, é que nós somos Espíritos. Sim, nós somos Espíritos. Por uma necessidade nossa e, por assim dizer, da lei natural de Deus, nós estamos encarnados. Estamos encarnados. Mas, no dizer dos Espíritos superiores, essa nossa trajetória, tão curta aqui, mas, digamos assim, com muitas existências que nós temos, são minutos diante do nosso tempo de vida espiritual. É muito importante para nós, olha, que dificuldade que nós temos. Nós achamos que o lado de lá é que é uma passagem. Na passagem é aqui. A nossa vida é efêmera. E todas elas são efêmeras do ponto de vista do seu tempo em relação com a vida espiritual. Portanto, nós somos espíritos numa experiência física. Nós precisamos do esquecimento, mas Kardec é que durante todo o tempo, toda a história, se relacionou com as pessoas se relacionaram com a espiritualidade. As pessoas ouviram os espíritos, falaram com os espíritos. Kardec é que dialogou com os espíritos. E falou, é uma coisa muito natural isso aí que está acontecendo. Faz parte de lei natural. Portanto, o Espiritismo tira a relação e a questão do espírito do sobrenatural. É natural. E aí que começa uma questãozinha. Nós todos temos um atavismo religioso de que religião é essa hora aqui. O Espiritismo fala e às vezes a gente não liga. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz para nós que o Evangelho segundo o Espiritismo é o nosso guia, o nosso roteiro diário. Então, por exemplo, você tinha que fazer alguma coisa hoje. Por exemplo, hoje nós abrimos um bazar de importados lá, deixa eu aproveitar e fazer o comercial, lá no Recanto do Espírito Santo de Todos os Irmãos. Tem que fazer uma prece, pode até fazer um evangelho. Não é por um misticismo tolo. É porque Kardec falou, olha, é muito natural que nós, espíritos, começamos a ficar muito envoltos nas questões materiais e nos desligamos da questão espiritual. Então faça o evangelho em qualquer projeto que você vai fazer. O seu projeto, amanhã cedo, um negócio que você vai fazer. Peça inspiração para Jesus. Ela não faltará. Peça a solução, amor, e você vai ter a solução. Então, é interessante que um professor educador como Kardec,
e aqui eu acredito que tenha professores aqui. Nós sabemos como é que é o professor, não sabemos? Fim de ano. A choradeira que estava no pé do professor, pedindo meio ponto, não é? Quem que é professor aqui? Tem bastante. O que é que essas criaturas generosas fazem conosco? Apresentam uma face completamente sem emoção. E dizem assim: calma, vai dar tudo certo. Professor, eu preciso de meio ponto. Vai dar certo. Como vai dar certo? Olha, eu vou passar aqui o programa, você vai estudar e você vai passar. O professor tem essa coisa boa de acreditar no ser humano e saber que com preparação e trabalho você faz tudo. Kardec era assim, um homem considerado frio. E um homem considerado frio de um certo ponto de vista, ou seja, que ele não se, emocionava muito com as questões humanas. Ele desagou a sua doutrina no Evangelho, onde ele falou: puxa, Jesus tinha razão. Jesus tem razão. Um homem sem misticismo nenhum. Sem nenhum, aliás, às vezes eu olho assim, parece que falta ele uma certa... eu vou falar nesse centro aqui, você fala em outro centro. Falta ele algum, assim, uma certa devoção. Não, ele era um professor, esses que falam, tudo é possível. Com educação tudo é possível. Sabe? Para mim, Kardec é assim. E ele diz: olha, Jesus está certo. Amar próximo com si mesmo, dar a César o que é de César, retidão, misericórdia para com os inimigos, amar os inimigos, é uma lei natural. Jesus é um sábio, é o maior dos sábios. Ele deslindou uma lei natural. Como assim? Porque Kardec não só trouxe para nós que a nossa relação com os espíritos é natural, que ele trouxe que toda a moral de Jesus é uma lei natural. Então vamos por esse caminho. O que falaremos hoje, por uma questão de oportunismo, já que eu estava fazendo essa palestra lá na MEM, fui chamado para fazer a palestra aqui hoje no lugar com outro companheiro. Lei de justiça, de amor e caridade. Vamos lembrar, o Espiritismo, lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, é isso? Na terceira parte estão as leis divinas, naturais, morais. Dessa parte do Livro dos Espíritos é que se desenvolveu o Evangelho segundo o Espiritismo, que é todo o nosso manual de religiosidade, bem entendido. Kardec trata de religiosidade, o Espiritismo também, nós não. Nós temos um atavismo cultural. Normalmente nós colocamos a culpa na Igreja Católica, que não tem culpa. É costume nosso achar que a religião é uma coisa sobrenatural, fora do seu cotidiano. E ela não é. Nós adoramos achar, descobrir uma autoridade espiritual para resolver os problemas para nós. Se não são santos, são espíritos. Se não é o Papa, que é um Papa hoje, nós vamos falar hoje do Papa deles, é um cara extraordinário, todo mundo sabe disso. Um espírito em alta missão. Se não é ele, é um livro, é uma doutrina. Mas nós mesmos vivenciarmos a religião, a religiosidade, é coisa que parece que é uma coisa de uma hora, não é do dia inteiro. E Kardec é a figura da religiosidade para nós. Um homem prático, um homem comum, um homem que levava a sério as leis naturais. E é isso que é importante. No Livro dos Espíritos, livro terceiro, fala das leis divinas naturais. Aí a gente lê, parece que em Sosso, nós terminamos esse capítulo agora lá. Né? Lei de justiça, amor e caridade é a última lei. Mas é preciso que nós entendamos o que é, boa noite, o que é essa lei. Vamos entender? Porque é uma coisa muito importante e vale a pena para que a gente se fortaleça intimamente. Vamos lembrar então. A Constituição Republicana de 1891, até então já existiam eleições para Senado, para deputado no Império. Em 1891, a Constituição exarou lá que o eleitor era a pessoa que tinha mais de 21 anos. Preste atenção como é que é. E não deixou claro se era homem ou mulher. Até então, a mulher não podia votar. Em 1891, eles disseram isso. Uma mulher... Eu esqueci o nome dela agora, vocês me perdoam.
ela falou assim, então nós podemos cadastrar para votar. Eles disseram, não pode. Não, mas está escrito lá, não está proibindo mais. Então vamos ver o que é lei humana. Sabe quanto tempo ela demorou para votar? Até 1933. Até 1933, até os homens decidirem que mulher podia votar. Isso é lei do homem. Isso é lei que é de acordo com conveniências e preconceitos. E ela vai amadurecendo a partir do tempo. Né? A mulher, então, em 1933, passou a votar. Ora, antes de 1933, a mulher não podia votar por quê? Era decisão nossa. Aliás, até 1888 existia escravidão. Era lei. Então, na nossa cabeça, a lei é isso. Porque a lei penal, por exemplo, se eu for descoberto, eu posso ser condenado. Se eu não for descoberto, não tem problema. Mas a lei divina e natural, de que fala o Espiritismo, o Evangelho, é todo o desenvolvimento dela, a lei moral de Jesus é uma lei natural. Onde que ela fica perto? Vamos lembrar. Vamos voltar na história um pouquinho. Em 1992, 350 anos depois do sujeito ter morrido, o Papa João Paulo II pediu desculpas em uma encíclica universal pelos graves erros que a Igreja tinha cometido, especialmente contra um sujeito chamado Galileu Galilei, que ela condenou 2 vezes na Inquisição, em 1636 e um pouco antes. Então, o que era esse sujeito? Você já sabe como é que é. Mas o Galileu Galilei era uma figura empolgante. Ele era um gênio. Era um homem muito culto, filho de uma família de pessoas muito cultas, que nasceu em Pisa. E ele começou a estudar medicina e desistiu. Ele gostava muito de inventar coisas. E diz que lá no batistério de Pisa, que atrás daquela torre, tem uma cúpula grande, ele ficava lá impaciente, olhando para o lustre, o pêndulo, e verificou que o pêndulo balançava regularmente, e começou a contar na pulsação, e descobriu uma lei importantíssima, que eu não sei qual que é, tá? Os físicos devem saber. E escreveu isso. Você pode procurar, tem lei do pêndulo. E a partir dessas pesquisas dele, ele inventava uma porção de coisas. Inventou balança hidrostática, que eu não sabia explicar para vocês, mas é uma balança que ela consegue achar o volume de uma coisa irregular. Deus sabe, né, que acontece isso, mas é um livro. E uma porção de outras coisas que ele escreveu está até hoje escrita. E ele inventava coisas, e ele tinha um jeito que tinha inventado um telescópio lá na Holanda, que aumentava a visão para o espaço em 2 vezes. Ele aumentou aquilo, ele conseguiu fazer um progresso e aumentar aquilo em 32 vezes. Com isso ele descobriu as fases de Vênus, anéis de Saturno e de Júpiter, e uma porção de outras coisas. Qual que era o problema dele? Ele não era uma pessoa exatamente humilde. E eles ficavam pegando no pé dele, porque ele insistia em escrever que ele era adepto por conta dele poder olhar o espaço, e todas as coisas ele traduzia em matemática. Ele dizia que a natureza podia ser descrita por números, porque tudo que ele dizia, ele fazia os cálculos e mostrava. Então era um sujeito grandemente admirado e odiado, por sua vez. Ele dizia que Copérnico é que estava certo. A Terra girava em torno do Sol e não ao contrário. O Copérnico era um padre que o seu livro foi publicado depois que ele morreu, então ele não teve problema nenhum. E mais ou menos no ano 1600, e há uma confusão aí, um outro sujeito apareceu dizendo que existiam vários mundos e que, portanto, poderiam ser habitados, e esse sujeito foi realmente queimado. Foi Giordano Bruno. E o Galileu tinha essa cisma, né? Esses caras vão queimar. E ele vivia mudando de cidade para cidade. Ele foi para Pádua, foi para Florença. Em Florença, ele ficou um pouquinho mais impertinente, porque o príncipe de Florença gostava muito dele. Mas todo mundo gostava dele de uma certa forma. Inclusive o Papa Urbano VIII, que foi amigo dele antes de ser Papa, e na época que ele estava fazendo aquilo lá. Parte dos jesuítas, que eram as pessoas cultas,
A Ordem dos Jesuítas foi criada naquela época para defender a igreja da reforma. Admirava Galileu. E ele insistia nisso. E o pessoal falava para ele: Galileu, olha, fala o seguinte, o pessoal, a maioria do pessoal sabe mesmo que a terra é que gira em torno do sol. Mas você vê, você está criando um problema para a igreja. Olha só como é que nós somos. Nós somos assim. Porque a igreja não é conveniente agora. A igreja está enfraquecida com a reforma, com o problema do Lutero e do Calvino. E vem mais essa. Então, quebra um pouco mais a autoridade da igreja. Nós estamos sempre preocupados com isso. Não foi assim com os votos das mulheres? Por que o homem não queria que a mulher votasse? Demorou 33 anos para reconhecer uma lei que já tinha. E nós somos assim também. As nossas conveniências, os nossos preconceitos, a nossa estrutura de poder. No caso, naquele tempo, era a estrutura de poder. E eles diziam assim: olha, faz o seguinte. O Papa pediu para alguém falar para ele: faz o seguinte, fala para ele admitir isso como hipótese. Escreva que é uma hipótese. E ele falou: de jeito nenhum. É verdade mesmo. É assim que funciona. É assim que funciona. É uma lei natural. Não adianta você falar que não é uma lei, que é uma lei. É isso que é muito importante para nós. Assim que funciona. Não foi ninguém que determinou. Não foi que ninguém que escreveu. Que escreveu e de repente a mulher pôde votar. Não, a mulher podia votar antes. Era natural. Assim como a terra gira em torno do sol. É natural. Funciona assim. Ninguém vai mudar isso. Ele falava isso, né? E falava assim: escuta, a igreja não deve se meter nas questões científicas. A Bíblia é um livro simbólico. Deve ser interpretado assim e não o contrário. Usar a Bíblia para interpretar o universo. É muito natural isso, ele falou. Aí o pessoal falou assim: olha, não vai ter jeito uma hora dessa. E ele teve lá toda uma questão. E de fato foi conduzido àquele momento solene que existe, né? Em que o pessoal falou assim: olha, vai acontecer duas coisas. Se você não abjurar, você vai ser queimado mesmo. Eles queimavam mesmo. Se você abjurar, você vai ficar em prisão domiciliar, como de fato ele ficou. Por quê? Porque ele abjurou, ele falou... os comentaristas dizem assim: ninguém sabe se ele estava com medo de ser queimado. E sempre falou assim: isso é uma grande besteira. Uma hora ou outra, alguém vai ver que de fato é assim que a coisa acontece. Para mim não me importa, o cientista vai se importar. Ele escreveu mesmo. Então ele chega no momento solene, que é que ele tinha que falar só a palavra abjuro, e eles fazem as perguntas de uma forma interessante. A igreja foi inteligente. A gente olha o passado e imagina absurdos. Eles eram muito inteligentes. Eles fizeram de tal forma que ele abjurava do fato de ele estar se impondo e a sua autoridade diante da autoridade da igreja, não com relação ao próprio fato em si. Eles deixavam aberto. E ele diz lá assim: então você me julga do que você anda falando, que a terra gira em torno do sol, contrariamente à doutrina que prega a igreja. E ele falou: abjuro. Era só o que ele precisava fazer. Deu meia volta e encarou a plateia que estava esperando do outro lado, de amigos dele e de padres, e falou assim: mas que ela gira, ela gira. Ele fala isso em latim. Pessoal, se você vai procurar na Delta La Rus, que é mais do nosso tempo, ou então no Google, eles vão colocar lá. Ele fala as palavras em latim e diz: tudo bem, eu abjuro, só que ela vai continuar girando. Muito bem. 350 anos depois, a igreja é obrigada a reconhecer isso. Demorou, mas a estrutura do poder, a estrutura dos nossos preconceitos, né? Quanta coisa que hoje eu, mais de 60, eu olho para trás e falo: meu Deus, que bobagem, isso não adiantou nada, era tudo preconceito, né? Quanta coisa a gente perde por preconceito, por bobagens. Assim era o mundo, assim somos nós. Kardec, quando aquelas brincadeiras que eram quase brincadeiras aquele momento em que houve uma invasão de espíritos no mundo, foi o Cristo Consolador que veio.
provocou as manifestações, né, Kardec descobriu, e se fala até hoje, as leis naturais através deste microscópio que é o instrumento da mediunidade. Foi aí que ele descobriu. Ele perscrutou, ele esmiuçou, ele perguntou, ele debateu, ele descobriu, né, que nós somos espíritos e que os espíritos regem-se por leis naturais. Quais são? Ele falou, o que está no Evangelho. Porque Kardec nunca condenou a Bíblia. Lá na Gênesis nós vamos encontrar dizendo assim: a Bíblia está certa, errados estão aqueles que não a sabem interpretar. É isso que ele fala na Gênesis, pode buscar. Eu sei, né? Hoje, eu não sei se vocês têm aqui, nós temos Bíblia hoje no centro, mas tinha uma época que você não podia nem ter Bíblia. Que absurdo, não é um absurdo? Mas você já viu isso, né? Tinha uma época que não podia ter Bíblia. Porque é uma linguagem muito simbólica, é uma coisa escrita há 2000 anos, sabe-se lá por quem, né? A Bíblia é belíssima. Hoje tem espíritas, o Haroldo Tadias fez uma tradução, é um especialista na área, né? E verificou a autenticidade e a grandeza da leitura dela, especialmente para nós o Evangelho. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo é baseado em todo o Evangelho, nos Atos dos Apóstolos e algumas coisas do Velho Testamento também. Ademais, o desenvolvimento da doutrina espírita, depois vem o céu, o inferno e a Gênese, que são um aprofundamento no restante do que fala a Bíblia e os Evangelhos. Kardec teve essa visão grandiosa. Olha, as leis morais são as leis de funcionamento do espírito. Temos o atavismo, é bom por sinal, de lembrar de Moisés, que, né, o filme 10 Mandamentos todo mundo se lembra. O produtor pede desculpas pelo excesso que ele faz, né? Que a hora das tábuas, por exemplo, é um raio que bate e escreve, né, as leis. E ele teve que apresentar aqui com autoridade. Está aqui os 10 mandamentos, foi Deus quem escreveu. Sempre estamos colocando assim como alguém, uma autoridade. O Deus que pune, né, se você fizer errado. Veio Jesus e deu uma outra visão, né, e até agravou, disse lá, não está escrito, amai vossos inimigos. Eu digo, amai vossos inimigos. Que jeito? Nós depois, ao longo do tempo, colocamos Jesus, pois ele é grandioso, mas na nossa ignorância nós não sabíamos que espécie de grandiosidade que é. A gente colocou em altares maravilhosos e enfeitamos e criamos, porque ele é grandioso mesmo, para que ele tivesse autoridade, que aqueles mandamentos pudessem ser cumpridos. Kardec vem e fala assim, não, ele é simplesmente o maior, ele que está no comando, ele é o único que pode ser chamado de mestre, e ele colocou aqui nessas palavras belíssimas, que não são palavras simplesmente, digamos, máximas morais, elas são o fundamento da lei. É assim que funciona. Como que funciona? É assim. Então, ninguém está mandando eu fazer? Não. Aliás, o Espiritismo tem esse como uma das poucas religiões cristãs que não oferece castigo, embora a gente, no Evangelho, vai achar a palavra punição, para quem faça alguma coisa. Porque nós acabamos com o inferno, não foi verdade? Mas nós criamos um lugar triste lá, né? Umbral, nós criamos um umbral. E de forma geral, não é verdade que nós achamos que nós vamos ser... nós vamos receber alguma coisa, ou de castigo, de benefício, ou de dor, ou de benefício, embora não exista só inferno. Certo ou errado? Certo. A gente tem todo medo de passar pelo umbral e Espíritos falam, não, todos passarão. A gente não sabe nada. Há estudos, divulga-se as comunidades espirituais. Nós estamos sempre preocupados. Qual comunidade que é espiritual? Vou para o nosso lar quando eu morrer? Porque a nossa ideia é essa. Nós temos uma ideia assim ainda, o atavismo nosso ainda é assim, vai ter alguma coisa de merecimento. Nós não pensamos como às vezes algumas pessoas fora do Espiritismo pensam, e olham e veem essa nossa faceta, a faceta de nós nos movermos e vivermos e nos relacionarmos com a espiritualidade através das leis morais, especialmente desenvolvimento e progresso. Desenvolvimento e progresso, porque a lei, tudo que tem das leis morais, leva ao desenvolvimento e progresso. Nós ficamos presos muito
as encarnações como pagamento de débitos. É ou não é verdade? Nós estamos no mundo de prova e expiação, mas nós nunca lembramos que nós estamos aqui reparando, estamos nos reencontrando, estamos nos reorganizando, né? Nos reajustando, mas nós estamos, acima de tudo, desenvolvendo. Kardec falou, os espíritos disseram, nós somos perfectíveis, mas nós, na nossa cabeça, nós somos imperfectíveis. Nós somos perfectíveis, estamos nos desenvolvendo. Sabe quem fala e elogia o Espiritismo por conta desse aspecto de leis morais não serem coercitivas e nos colocarem, nossa, como pessoas que não precisam, inclusive, do segundo nascimento? É na obra Variedade de Experiências Religiosas, do professor e doutor William James, irmão do Henry James, prêmio Nobel de Literatura, Henry James Jr. William James foi talvez uma pessoa que começou com a ideia de psicologia lá em 1910. Ele é muito citado num livro muito curioso e conhecido nosso, que é Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Cita muito ele, a variedade das experiências religiosas, que ele vai falando da variedade, da validade de todos os tipos de experiência religiosa. Olha, ele fala assim, poxa, a pessoa, como os nossos irmãos, queridos irmãos protestantes, né, pentecostais, que tem essa ideia do nascer de novo, grandiosa. Ele falou, é muito bom, mas os espíritas, os neo-espiritualistas, especialmente, eles não têm isso, porque eles se baseiam em leis morais. Ele quis dizer assim, eles sabem como é que se harmoniza com a felicidade, aqui e agora. Esse professor vai dizer isso, que a religião que fala o Espiritismo é a religião de sanidade mental, equilíbrio mental. Muito interessante o que ele fala. Ele fala isso de nós, porque exploramos leis naturais. Nós sabemos que Deus é Deus. Olha, não resta mais nada. Tudo é Deus. Basta que a gente se conscientize, e no dizer de Joana de Anjos, por exemplo, olha, vamos renascer de novo todo dia, a cada momento. Lembrar que, imagina, nós somos filhos de Deus. Se você que é mau, não consegue fazer um projeto ruim para o seu filho, não consegue deixar de se preocupar com o seu filho, você imagina Deus. Porque ele nos informa isso. Jesus não falava que Deus é amor, não é à toa, é porque tudo gira em torno disso. Por isso que a página dele inicialmente, ela diz tudo, é fora da caridade, não é salvação mesmo. Não no sentido que nós precisamos ser salvos, mas no sentido de que não existe nada fora. Por que não? Olha, joga uma semente no chão para ver. Enterra a semente, seja lá do que for. Coloca a terra em cima. Água. Vem o sol. Ela brota naturalmente. E busca a luz do sol automaticamente. E suas raízes buscam os sais minerais automaticamente. As coisas funcionam na natureza. Por que nós insistimos em dizer que do ponto de vista moral e da felicidade nossa não funciona? Por que é lei coercitiva que nos diz assim, não faz isso, porque não vai acontecer isso? É verdade, nós precisamos saber qual que é o caminho errado. Mas nós insistimos demais em dizer, por exemplo, o que não é espiritismo. Esquecemos de dizer o que é espiritismo. Vocês já viram? Naturalmente a gente vive dizendo o que não é espiritismo. Esquece de dizer o que é espiritismo, o que é cristianismo. Aí esse professor vai esmiuçar isso, vai falar que tanto faz, é uma questão de estado espiritual de uma pessoa que percebeu de repente que é filho de Deus, digno, né? Participante do mundo, aliás, efêmero do ponto de vista da sua validade. Todos nós caminhamos para a desencarnação, para sair da carne. É natural que às vezes pessoas não religiosas vejam isso. E ele faz essa menção nesse livro. Ele diz isso, tem escritores que, teologicamente falando, não tinham nada de religiosos e viviam uma vida muito pura, muito de acordo com as leis harmônicas da justiça, por exemplo. Que no caso do Espiritismo, tanto nós exploramos, que Deus é justo e bom. Mas temos certeza disso? Temos certeza disso. Por isso que é muito importante, nesse momento da nossa vida, a gente olhar para as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Por exemplo,
para botar o dedo na ferida. As questões políticas, por exemplo. Pois, bom, como eu tenho mais de 60 anos, parece que eu estou revivendo momentos. As pessoas falam, nossa, nós nunca tivemos assim. Mentira! Nós já tivemos assim várias vezes. Se tivesse alguém falando do fim do mundo, todo momento era fim do mundo. Né? Há um escritor que fala isso. Como sempre, naquele momento, eu achei que era o fim do mundo, porque todo momento é fim do mundo. Todo momento que você está vivendo é o mais grave, o mais dramático, que você está vivendo ele. Você não olha para trás e esquece de uma coisa que Emmanuel vem falar para nós. Escuta, cumpra todas as ordenanças humanas. Né? Está aqui nesse capítulo assim, dai a César o que é de César. Seja reto. Não pense que você tem licença, não use da licenciosidade para não cumprir as coisas que são as mínimas possíveis do mundo. Por quê? Não, porque essa política não tem jeito, não adianta isso. Sabe? Não faça isso não. Lembre-se, se nós estamos nesse mundo, é esse que nós precisamos. Inclusive não é que merecemos, não é uma palavra muito cruel, muito velha, muito atávica. É o que nós precisamos. E não se esqueça, quem governa a sua vida é Jesus. Quem governa esse mundo é Jesus. É necessário que isso passe como foi necessário o que se passou. De forma geral, nós devemos nos ligar às leis harmônicas do Espírito, que são as leis da moral. E que são as leis do Espírito da moral. Né? Eu estou falando isso porque eu ando meio ultimamente assim, todo mundo falando em frutos. Onde que nascem os frutos? Nasce no coração bom de uma pessoa, sabe? Ele está em todo lugar, o aniversário está em todo lugar, nós vamos dar passe e frutos, né? Mas nem depende muito da pessoa que está dando passe, nós aprendemos isso aqui, né? Depende da espiritualidade, merecimento, né? Conhecimento, intenção e o coração bom das pessoas que estão à volta, de fé, de confiança em Deus. A espiritualidade trabalha os fluidos então, mas ele começa primeiro no coração, porque toda hora você vê assim, olha, não vou falar de religião e não vou falar de amor, vou falar de espiritualidade. Está muito na moda isso. Mas o que é espiritualidade? Quais são as leis da espiritualidade, se não são as leis da moral, da bondade, de fazer o bem ao próximo, de querer o bem do próximo? E Kardec traz, ele destrincha essas questões, né? Quando fala mais dos nossos inimigos, ele fala assim, olha, não, você não vai amar o cara, porque daí politicamente se rejeita mesmo. Mas você não pode deixar de portas abertas para ele. Perdoe 70 vezes 7, sim, toda vez que for possível. Ofereça outra face, ou seja, não faça igual. Nós somos danados para fazer igual. Oferecer outra face é oferecer a face diferente da face que foi ofertada. A face da maldade, da desconsideração. Ofereça a face contrária. A da bondade, a da consideração. Não há nada que resista ao amor. A Joana de Ângeles que fala isso, o Espírito de Joana de Ângeles. Peça para o amor, se inspire no amor que ele vai resolver. O amor vence tudo mesmo. Por quê? Porque a ação de Deus é uma ação, uma lei, gira em torno do amor. Nós somos filhos dele. E todas as pessoas que não gostamos, do partido que nós não gostamos agora, são nossos irmãos. O que nós não gostávamos antes são nossos irmãos. As pessoas que têm rejeição, que a gente chega, sempre encontra uma pessoa que a gente não casa, não bate o santo, né? Que a gente fala. Sim, é nosso irmão. No Espiritismo, aprendendo que é justiça, qual que é o sentido da justiça? E eu preciso me desenvolver. Normalmente eu falo assim, não, tem gente que é assim mesmo, não me dou com eles e não tem jeito. É uma excelente oportunidade para se dar com ele e resolver. Porque a lei diz assim, que Jesus falou assim, se reconcilie enquanto é tempo. O tempo é o dessa encarnação. Percebeu? Se reconcilia. Porque depois no mundo espiritual pode ficar mais difícil. E você não vai poder dizer assim, escuta, agora eu vou falar do trabalho que nós fazemos lá. Escuta, eu tenho uma família muito boa. Esposa querida, nos demos muito bem profissionalmente. Aí a gente pergunta, ela gosta de você? Você gosta? Não, nós nascemos, somos almas gêmeas. E a família? Temos 3 filhos. E a vida econômica? Excelente. Temos 3 filhos, 2 filhos adoráveis. Nós somos muito queridos, nossos.
O terceiro resolveu fumar maconha. E nos afronta diariamente. Se eu chego no cumprimento, os que me amam falam assim, olha como é que nós somos. Nós somos assim. Nossa, pai, o senhor entrou e não falou com ninguém, mas o senhor está distraído, o senhor não sei o quê. Se eu chego e cumprimento, aquele que me afronta diz assim, puxa, até que enfim o senhor me cumprimentou, hein? O senhor parece que não gosta de mim. E parece um espírito colocado naquela casa para nos testar. É a palavra que nós usamos, nos testar. É uma palavra triste. Aí a gente reza para Deus, para que, meu Deus, o que foi que aconteceu? Eu não mereço isso. Né? E nós esquecemos do planejamento espiritual. Aí que está a injustiça do Espiritismo. Nós esquecemos do planejamento. Quando nos chamaram em cima e falaram assim, ó, vem cá, você vai voltar para a Terra e vai encontrar fulana de tal e vai se casar com ela. Aquele espírito, nossa, que ótimo. Você vai ter esses dois filhos, esses dois caras vão voltar na sua família. Não, esse nosso amigo já faz tempo. Faz muito tempo. Não tem uma questãozinha? Assim, vocês têm um probleminha? Lá de trás, vocês lembram quando esse sujeito se perdeu por conta do descuido de você e de fulano que está agora junto com você? Nossa, faz tanto tempo, ele ficou muito magoado, e aquilo foi um problema para ele, porque ele ficou odiando vocês, e isso atrapalhou demais o desenvolvimento dele. Está na hora de nós acertarmos, o que vocês acham? Ah, que ótimo, nós vamos estar em 4, e manda ele, que ele vai ser a figura, vai ser o mínimo ali, né? Vai ser minoria, nós vamos acertar, vem para o mundo, você vai, aparece lá no exame, que é o Departamento de Socorro aos Alcoólicos e Dependentes Químicos, desse jeito. A lágrima espirra, de revolta honesta no coração. Meu Deus, o que foi que eu fiz para ter assim uma criatura em casa? Então, a gente dá a seguinte lição. Eu estou falando isso, quem não acreditar, pode ir lá, eu estou toda quarta-feira lá. 8 horas lá no Desan, há 22 anos que o Desan está lá, eu estou menos tempo. É um sistema misto de alcoólicos e narcóticos anônimos com o mesmo trabalho que se realiza aqui. Uma leitura de uma página, prece, evangelho, uma parte teórica, depois 1 hora de depoimentos. Escuta o que eu estou dizendo. É verdade que eu vou contar para vocês. Não foi uma vez que eu vi gente contar mais ou menos essa história e a gente fala assim, ele fala que não ama, o senhor não ama ele, né? A senhora não ama. Porque seus filhos não amam ele igual são amados por você, não é? Vocês amam. Normalmente a pessoa se assusta. Porque normalmente é um espírito desagradável que está em casa. É verdade, vamos falar a verdade. Está aqui na lei de justiça, de amor, de caridade. Lá na parte de caridade eles tocam no assunto. Se o amor de mãe é natural ou é biológico, eles falam isso. Eles falam que é um benefício grandioso de Deus, que até biologicamente a mãe ama o filho. Ele sente raiva e apego ao filho. Ao mesmo tempo, não é assim que faz. Eu não consigo largar dele, mas como ele me desagrada? E a gente fala, vocês falam para ele que ama ele? Então hoje o senhor vai chegar em casa, e se ele estiver, é uma terapia importantíssima para nós. Se ele estiver bem, não tiver bebido, o senhor vai abraçar e dizer, eu te amo. E vai insistir em abraçar e dizer, eu te amo, meu filho, eu gosto muito que você esteja aqui, porque tudo está no nosso subconsciente, por uma leitura muito singela, de que nós sabemos que é do ponto de vista espiritual, nós somos espíritos, e ele vai falar, no íntimo ele vai falar assim, as pessoas depois voltam e falam assim, ele estranhou muito depois ele ficou falando, ele virava e falava assim, ria, falava, mas o senhor me ama mesmo? Como você, cara, você me ama agora mesmo? Você me ama agora? Você não me amava, no fundo ele sabe disso. E a ideia na cabeça da pessoa que é amada e acolhida num recinto vai crescendo dentro dele. E Deus é grandioso, a lei do amor é isso. Que isso não foi por acaso, a espiritualidade não colocou ninguém na família de alguém para fazer sofrer, foi para acertar a situação. Né? E nós costumamos dizer assim, não, quando eu chegar lá de cima eu vou falar isso, olha, minha vida foi muito boa, exceto a criatura que vocês colocaram lá para desenrolar o sistema, e eu, com muita prece, eu suportei. Eles vão falar, puxa,
vai ter que voltar de novo, cara. Suportando. Tolerando, né? A palavra tolerância, ela é danada, sabe? Às vezes ela é extremamente cruel. Não, tolerei a vida toda aquela criatura lá em casa. Puxa, tinha tudo para amar. Biologicamente, a mãe fica ligada. O Kardec vai dizer isso lá em 1857. Ele vai dizer assim: o amor de mãe é natural? Ou é natural? É natural. Mas escuta, não é mais do corpo, porque ela é filha, é parte do corpo? Sim, também. Porque a espiritualidade não manda ninguém no mundo para fazer sofrer. Na nossa cabeça é desse jeito. Nós achamos, por longos séculos, que tínhamos o pecado original. Perdemos o paraíso. Estamos aqui para sofrer e Deus vai nos testar e vai nos dar céu e inferno. O Espiritismo veio e acabou com isso. Tá, mas o que foi que nós fizemos? Não temos mais o pecado original. Mas, cara, eu tenho um karma. Aí a gente usa a palavra karma. Eu tenho um karma danado. Muito difícil. Não vai dar certo nessa encarnação. Né? Eu não consigo sentir amor. Né? Eu sinto raiva com muita facilidade. Não vai ser nessa encarnação ainda. Né? E ficamos na mesma coisa. Né? E Deus queira, não sei, talvez eu passe pelo umbral, porque todo mundo passa por lá, mas eu luto para estar em tal ou tal comunidade, né? Que eu tive uma época que eu ando passando uma relação de comunidades, né? Que jeito que a gente vai estar nessa comunidade? Eu sempre pergunto isso, nós estamos falando de mundo de transição, não é verdade? O mundo está passando por um momento de transição, e vai ser um mundo de transição, e nós estamos todos preocupados se nós vamos ficar aqui ou vamos para o outro, né? Mas que jeito que você vai para o outro? Ou que jeito você vai ficar aqui? Você vai ficar aqui do jeito que você é? Você é infeliz? Mas vai continuar infeliz. O mundo não muda, aonde nós vamos não muda. Lembrando do nosso lar, no final, quando o ministro espera o André Luiz para entrevistar, não sei se você lembra dessa cena, aquela entrevista de dois e aparece uma mulher que nada dava certo em nosso lar, nada. Porque mandou ela para não sei aonde, mas lá eu não sei fazer aquilo. Ele estava muito infeliz no nosso lar. E mandou ela fazer não sei o que, ela não se adaptou. Assim somos nós. Esquecemos que Jesus falou que o reino está dentro de nós, mas nós achamos que é uma coisa simbólica. Especialmente o Espírito de Joana, a gente diz, não, é verdadeiro mesmo. Se sinta bem agora, porque o que é que você está esperando para tal da vida espiritual? Não vai haver essa transformação que você está achando. Porque é esperar a mesma coisa do que nós pensávamos antes. Eu vou ser anjo ou vou estar lá no outro lugar. Não vai ser, você vai continuar mesmo. Inclusive infeliz se você é infeliz. Com uma agravante. Se você é feliz, é 1000 vezes a nossa percepção, a visão do mundo espiritual. Quem trabalha com mediunidade sabe isso. Né? O espírito chega de tal forma lá que ele não sabe se está... Ele fala assim, eu sei que estou morto, mas eu estou vivo. Isso aqui é tão real. Né? Porque a percepção do mundo espiritual é grandiosa. E no ruim também, né? O sofrimento também. Então, lembrar sempre disso. Né? Que a justiça é justiça mesmo. Né? A Kardec vai falar até do ponto de vista mais comum do mundo de hoje, por exemplo, da justiça material. É lícito você ficar rico? Sim, é lícito. Se a sua riqueza for conquistada com honestidade. É lícito meu filho herdar minha riqueza, né? Contrapondo-se a um pensamento socialista, por exemplo, que diz que ela tem que ficar para o Estado? Também é lícito. Né? Se o seu filho tiver competência, inclusive, ele vai aumentar. Se ele for incompetente, a riqueza vai voltar para onde tem que ficar. Que é assim que acontece. Não tem problema nenhum. A justiça que nós falamos, dele vai se aprofundar, é no sentido desta que, ao senti-la, deve nos dar um pouco mais de tranquilidade. Nós vivemos num mundo com um sofrimento grandioso por conta de nós não termos certeza da justiça de Deus. Nós vivemos aflitos, né? Sofrendo por coisas que não aconteceram, né? Olhando com preocupação, né? Nos ocupando com as coisas antes delas acontecerem, esquecendo que amanhã, o que será amanhã, é de Deus mesmo. A sabedoria pessoal popular é verdadeira. Às vezes você vai dormir e fala assim, nossa, eu não passo de hoje. Quantas vezes você dormiu e eu fui bancário, me aposentei como bancário?
era assim, você chegava no outro dia e falava, meu Deus, amanhã eu não passo de amanhã. Chegava no outro dia, as coisas eram diferentes, as soluções apareciam. É porque nós temos esse atavismo danado de achar que nós estamos para sofrer, e que temos que sofrer mesmo, né? E temos vergonha de ser felizes, e de acreditar que fazer o bem é ser feliz, fazer caridade e olhar com amor para as pessoas é criar felicidade entre nós. E o trabalho em que fazemos ajudando as pessoas, dando de nós, seja lá de que forma você faz, seja dando dinheiro, como o Chico fala, né? Dada a sobra da bolsa, até a atenção, né? Quando não é devida, a atenção, às vezes, às pessoas que você, socialmente falando, não são importantes para o seu cotidiano, para o seu, digamos, porteiro do seu prédio. Dar essa atenção é muito importante. Como é que você quer que Deus ajude a outra pessoa, se não for através de você? Você quer que Deus baixe, o Espírito baixe e faça o que tem que fazer para a pessoa lá? Ele vai usar você. A lei do amor é a lei da atração na biologia, na física, sabe? Em todas as matérias e ciências. No mundo do Espírito, é a lei do amor que funciona. É quando eu dou o que eu recebo mais. Pode olhar a pessoa que dá passe com os cuidados e os conhecimentos que nós sabemos que temos que ter. Nós somos supridos. Lá no Desan, a ideia é uma ideia universalista do cristianismo baseado em Jesus. O sujeito, quando, depois de, em 1935, os Alcoólicos Anônimos existem desde 1935, mas 82 anos, né? 83 vai fazer. O sujeito cansou de passar fim de semana bebendo e no outro dia estar no hospital. Um dia ele falou, que bobagem, aliás, baseando-se no livro Variedade da Experiência Religiosa. Ele falou, que bobagem, né? Deus está aí, por que eu faço isso? E de repente ele parou de beber. Ele parou de beber e começou a ajudar pessoas que estavam nesse problema. E passou 3 meses e a mulher dele se surpreendeu. Cara, nesses 3 meses que você passou tentando ajudar as pessoas a pararem de beber, você não bebeu. Ele falou, nossa, que coisa interessante. Terapia dos iguais. É uma ideia cristã antiga, um conhecimento universal. Por isso que nós, quando entrevistamos espíritos, não os entrevistamos como superiores, porém como iguais. Quem melhor para falar, ouvir uma pessoa que tem problema, de mim que tem problema? Quem melhor para ouvir um sujeito que se reabilitou do vício do álcool, para entender como eles são, como alguém que já se reabilitou? Eu só vou acreditar nele. Né? É assim que é lá, terapia dos iguais. É um princípio universal, cristão, de que somos nós que nos ajudamos. Joana de Ângeles, um espírito grandioso, ela traz essa ideia que às vezes as pessoas não admitem, mas elas insistem. Como no livro O Evangelho de Jesus à luz da psicologia profunda, ela vai insistir em dizer que Jesus se humanizou. E ela vai falando aos pouquinhos. Olha, ele se humanizou para mostrar que nós, como seres humanos, somos muito valiosos e muito poderosos quando nós cumprimos uma lei natural de harmonia entre nós. Nós exercitamos o amor. Lá no caso da terapia de uma família que o filho é colocado na família, pode acreditar, o fim daquela história é assim, o Chito volta e fala assim, cara, mudou. O seu filho parou de tomar ou de fumar maconha? Não. Mas agora ele me olha diferente, ele acredita em mim. E ele reconsiderou, porque antes ele fazia tudo como só um atrevimento. E agora ele me abraça, ele se sente bem em casa, nós nos sentimos bem com ele, e ele está parando. Ele não faz mais aquilo como uma ofensa, e acaba parando. Nós temos casos de remissões da pessoa que não apareceu lá, só a mãe. E quando a mãe começou a falar, eu te amo para ela, para o filho, começou a acontecer uma coisa muito importante com ela. Ela voltava lá, ela era extremamente revoltada. Ela voltou lá e falou assim, caramba,
Mas eu comecei a ver que grande parte do problema era eu. Que de fato, eu nunca mostrei para ela que amava. De fato, o filho, nesse caso era uma filha, nunca vi ela muito assim. Ela era inteligentíssima, mas eu não tinha uma afinidade muito grande com ela. Era espírita, hein? As duas. Eu não tinha grande afinidade com ela. Sei lá, parecia que era espírito inimigo meu. Não basta a gente ser espírita, né? Mas saber por que o sujeito é meu inimigo. Por que ele está no meu caminho. Né? Querem ver? Nós estamos chegando perto do Natal, né? Lá no seu ambiente de trabalho tem alguém que te desagrada? Toma cuidado em entrar no amigo oculto, tá? Você pega ele. Vai ver pra você ver. Acontece muito isso, você pega e fala, meu Deus do céu. Olha o que eu peguei aqui. Quer trocar comigo? Né? Não é assim. Deus sempre oferece oportunidades para nós. Nós estamos sempre achando que eu não mereço isso. Desconhecendo essa coisa grandiosa que a doutrina espírita vem dizer para nós. Nós estamos no mundo, isso que é grandioso na doutrina espírita, para fazer o certo. Ah, muito bem. Então, esperar mais umas 2 encarnações para eu não sentir mais ódio daquele meu parente. Ah, tudo bem. Não falou que você tem que sentir o certo. A tarefa educativa, e o professor William James fala isso, é interessante. O sentimento se segue à ação. Por isso que fazer caridade é muito importante. Né? A mesma, não era só ele que falava, é uma tese psicológica de William James e Carl Lange, que é: os sentimentos se seguem a partir do movimento. Um estudo no cérebro cortical, aquele cérebro mais profundo nosso, ele chegou à conclusão de que não são os sentimentos se seguem à ação, e a ação não é inspirada pelo sentimento, algumas vezes sim, mas isso justifica quando Jesus fala, quando os Espíritos falam fora da verdade da salvação. Faça o certo. E a Joana vem e diz isso. Faça o certo. Só faz o certo. Não, mas não, eu estou odiando o sujeito. Não, faz o certo. No trânsito, está com vontade de xingar? Não, agora não vou xingar não. Que é a tese dos alcoólicos anônimos. Não evite o primeiro gole. Não, eu estou com vontade de tomar. Não, evite. Você evite o primeiro, evite o segundo e assim por diante. É uma questão de fazer o certo, porque é o processo educativo, não é o que o professor fala para o aluno, não, você vai fazer o certo, agora vai dar tudo bem. Não, o certo é assim que faz, vou passar outro exercício para você. Faça o certo. Até aí, então, ele não sabia. Fez o certo, não se fala que ele não gosta da matéria porque ele não entende a matéria. Começa a entender, começa a gostar. É uma tese interessantíssima, não é espírita, mas é interessantíssima, é um fundamento cristão. Fazer o certo simplesmente. A Joana diz isso. O processo educativo é isso, é de fazer o certo. Eu não sabia fazer. Agora, como é que eu faço? É assim, vou fazer assim. Nós temos o atavismo danado de dizer assim, quando, dentro da casa espírita, a gente diz, quando eu tiver evolução suficiente, eu farei isso. Então tudo bem, vai esperar 1000 anos. E vamos, cada vez vai agravando mais. Eu tenho que me reconciliar, mas esse jeito é muito chato. Aí você muda de grupo de trabalho, você encontra a mesma pessoa lá, em outra personalidade, não é assim? Eu sempre encontro o mesmo tipo de pessoa na minha vida, que eu mal ofereço. Sempre, todo lugar que eu vou, tem um tipo assim. Tudo bem, é Deus dizendo para a gente se reconciliar. E não é por castigo, não é por maldade de Deus, é porque é uma necessidade nossa, é uma dificuldade nossa, né, de obedecer, de nos harmonizar com a lei divina, natural, moral. Que não é uma falácia, é uma coisa bonita, mas não é uma coisa só poética. É uma verdade, nós devemos obedecer sim, mas não é porque é um mandamento, que alguém tem alguma autoridade está dizendo que você tem que fazer aquilo por ele, é por você mesmo. Porque, tal qual Galileu, dizendo, a Terra gira em torno do Sol, você pode fazer o que você quiser, mas não vai parar, nós também. Podemos dar explicação e a justificativa que nós quisermos, não está nada para dar justificativa agora não, ainda não nesse momento, não posso agora. Podemos fazer isso se nós quisermos, mas nós não vamos ter jeito. Nós vamos ter que nos reorganizar, reparar, reencontrar e refazer. Se nós achamos que a vida é assim, tudo bem, prossigamos sendo infelizes, mas não é assim. Não é à toa que é o Espírito de Joana de Ângeles que traz
vários títulos. Seja feliz agora, desperte, seja feliz o tempo todo. Mas o que ela está dizendo? Está dizendo que é uma lei natural você fazer o bem, contrariando os seus próprios interesses íntimos, que é o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa paixão. Porque justiça é um sentimento natural também. Por que não se faz justiça? Pelas paixões que nós colocamos na apreciação das coisas. Ah, não é do meu partido. Não, imagina, não é na minha tese. Aí então o sujeito é mau. É a paixão que se coloca, o Evangelho diz isso. A paixão colocada no julgamento transforma tudo, a gente deixa de ver as coisas como elas são. E a justiça não ocorre, porque ela é natural, está dentro de nós. Tanto é que nós vamos, não há coisa pior no mundo que se manter inimizade, e se manter desamor. Pesa na gente, não sai da cabeça da gente. Essa pessoa não sai da minha cabeça. Né? Você tem que, no fim de ano, visitar a sua família. Tem um lá que você não gosta. O que é que nós fazemos? Nós pedimos a Deus assim, eu tenho que ir de qualquer jeito, minha mulher quer provar, né? Meus filhos querem provar, cunhada, sogra, alguma pessoa assim, então vou rezar muito para eu chegar lá e a pessoa, e a espiritualidade inspirar essa pessoa. Né? Não é assim que nós fazemos? Vai falar que é só eu que faço assim. Como é que você tem que fazer? Acolha a pessoa no seu coração. Faça em prece, eu vou lá, meu Deus, eu aceito ele do jeito que ele é no meu coração. Igual eu aceito você, Jesus, no meu coração. E eu acolho ele, do jeito que ele é. E quando você chegar lá, vai ter uma coisa estranha. A pessoa vai te olhar diferente. Vai começar a perceber, vai falar alguma coisa assim, mas parece que você nunca falou isso. Que é assim que é a vida. A mudança começa a partir de nós mesmos, não é uma falácia filosófica. E a caridade é boa por isso, mesmo quando você faz assim, puxa, eu vou fazer de novo, faz de novo. O Espírito, no livro do Evangelho segundo o Espírito, diz isso. Faça beneficência mesmo, do jeito que você está fazendo. São Vicente de Paulo, né? Que é um grande... As organizações que levam o nome deles são extremamente, são eméritas, são modelares. Os católicos, quando eles dão para fazer bem feito, e fazem muito mesmo, é modelar. São Vicente, que ele fala assim, não faz qualquer coisa. É como o Chico disse. Não, dá da sobra da sua bolsa mesmo. Não precisa ser um santo, não. E faz o certo. Para terminar, eu vou lembrar sempre que o Divaldo Pereira Franco, que provavelmente virá aqui no ano que vem, provavelmente, ele contou, nas duas últimas vezes que ele veio aqui, a mesma história. Eu lembro que eu perguntei para minha irmã assim, mas você percebeu que ele contou a mesma história? Ela falou assim, você entendeu dessa vez? Ele contou aquela história de uma armênia, se não me engano, que como criança, os turcos invadiram a Armênia e dizimaram a família dela, mataram pai e filho, pai e mãe dela, e a estupraram. E a transformaram numa prostituta, e o comandante usou ela durante 10 anos. Abandonou, porque ela já estava acabada fisicamente, e ela se transformou numa... ela era muçulmana e ela se transformou, não por isso, tá? Ela se transformou numa freira, e ela vai trabalhar no hospital. E um dia, só estou contando a história, alguém chama e fala assim, tem um sujeito aí com uma doença terrível que precisa de assistência durante 6 meses, mas ninguém quer ir lá porque é uma coisa muito nojenta, só você que pode ir. E ela entra no lugar e ela fala assim, eu vou fazer então. E chega no lugar, quem que era o cara? O sujeito responsável por todo o infortúnio dela. E ela fica durante 60 dias se dedicando. No final ele diz para ela, ele já se curou, ela entra no quarto e ele fala assim, você é quem eu estou pensando. Ela falou, sou. Como é que você fez isso comigo? Como é que você me tratou aqui? Ela falou assim, olha, e isso que é interessantíssimo, o Divaldo contou isso 2 vezes. Olha, na verdade, quando eu entrei aqui dentro e vi que era o senhor, a minha vontade era ter um revólver e ter dado um tiro no senhor. Mas acontece que eu me transformei agora em cristã, e como cristã eu devo fazer o bem que eu sou chamada a fazer. Então eu optei por fazer, independente dos meus sentimentos. Ele falou, nossa,
Nunca ouvi ninguém fazer isso, dizer uma coisa dessas. Então o Divaldo fala muito disso, porque a Joana de Ângeles insiste muito nisso. Faz o bem que tem que ser feito. Siga retamente. Não se justifica não. Né? Porque inclusive nesse capítulo, a retidão completa. Dai a César o que é de César mesmo. Obedeça às ordenanças humanas, que você vai ver que as coisas começam... Aí tem aquelas muitas teorias, né? O universo vai conspirar a seu favor. Aliás, as histórias que nós todos conhecemos. Porque é muito natural, não é magia não. Funciona assim no mundo biológico. Funciona assim no mundo da física. Né? A Terra atraída pelo Sol, que é mais grandioso ainda, numa órbita perfeita. Matematicamente, até a variação se consegue calcular. O que não seria no nosso mundo íntimo? Né? Então, a espiritualidade pede que nós todos tenhamos essa confiança de crianças mesmo para Jesus, sabe? Como crianças mesmo, assim que a criança vai para a gente quando está andando, e se a gente sair da frente ele cai. É essa confiança mesmo. É muito bom isso, confiar em Deus, confiar em Jesus, saber que a lei de justiça, amor e caridade não é um capítulo do livro dos Espíritos só, não só ele desenvolvido, trouxe o nosso Evangelho, né? Não é um livro místico, não tem nada disso, é extremamente prático, extremamente natural. Muito obrigado a todos pela atenção, muito bom dia.